Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEL, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós vamos ter neste próximo sábado um seminário maravilhoso com a nossa amiga, irmã Dora Encontre. Também estará presente, participando, a nossa querida companheira, amiga, a Natasha McKenna, com a sua voz maravilhosa. Teremos um seminário que vai envolver harmonia, espiritualidade, educação. Começa às 2 da tarde, das 2 às 5 horas. Todos estão convidados, é gratuito, né? E gostaríamos muito da presença de todos os nossos companheiros. Estamos começando o nosso programa e, como sempre, nosso Assaruí, que é o nosso produtor, fará as suas saudações iniciais. Para desejar a todos os ouvintes, com todo carinho, que a paz de Jesus envolva e proteja os seus lares. Meus queridos irmãos, nosso instituto está, como sempre, funcionando todos os sábados para o público, começando de manhã cedo, às 9 horas, até o meio-dia, com o nosso querido companheiro Silvio Cruz, de Portugal, que tem 2 turmas, uma sobre doutrina espírita, são fundamentos, ensino básico, e outra sobre mediunidade, também o ensino sobre a mediunidade, né? E depois nós temos de 12 às 13h30 o nosso companheiro Altamiro Rocha, trabalhando o Esperanto Básico 1, uma turma de iniciantes, Esperanto Básico 2, uma turma um pouco mais avançada dessa língua neutra internacional, que é uma das propostas, né, do nosso instituto. Neste 5º domingo, como anunciamos aqui no início, nós não temos as atividades realizadas de 1h30 até às 14h45, geralmente com o grupo orientado pelo Dr. Jorge André, que é o Dr. José Henrique Rubim, doutora Luzia de Matias, ou então o nosso Brandão, que trabalha domínios da mediunidade, ou ainda a nossa Maria Amélia Braguiró de Serrano, que trabalha libertação. Nós vamos ter às 2 horas, como anunciamos inicialmente, um seminário maravilhoso com a Dora Encontre, que é uma pedagoga, uma doutora, né, reconhecida internacionalmente, com muitos livros publicados na área da educação. E ela tem um trabalho universitário de pedagogia espírita, realizado na Universidade do Estado de São Paulo. Doutora em pedagogia. Ela é realmente uma sumidade. E ela estará conosco apresentando o seu trabalho. Ela é muito alegre, né? Também gosta de cantar. Aí nós convidamos a Natasha para cantar junto com ela, né? E vai ser um show de harmonia, música, educação, espiritualidade. Eu acho que é imperdível e os nossos irmãos todos estão convidados, como dissemos, é gratuito, né? Também o mês de julho já vai começar. No mês de julho não temos as aulas curriculares do Instituto, mas nós temos seminários, né? Esses seminários são chamados tópicos especiais. Trabalhamos aí as chamadas fronteiras do conhecimento. E no mês de julho nós temos 4 abordagens. Uma é a inteligência do corpo físico. Quem vai apresentar é o nosso Luiz Mário Duarte, que é um craque nesse item. O outro vai ser no dia 14, é a dimensão quântica da vida, com Cláudio Conte, que é um engenheiro, um físico, né, que trabalha especializado em física quântica. Depois vamos ter um médico, né, Rafael Melcert, que vai trabalhar a medicina sem fronteiras. Também um médico com uma formação de física quântica. E vamos encerrar no dia 28, apresentando uma área na parte de área humanas e administração, é a liderança pela essência, a visão da liderança no século XXI,
que nós vamos apresentar aos nossos companheiros. Então, dias 7, 14, 21 e 28, vamos ter Inteligência do Corpo, a Dimensão Quântica da Vida, Medicina Sem Fronteiras, a Liderança pela Essência. É o trabalho do nosso Instituto, que fica aí à disposição dos nossos companheiros. Conforme todos sabem, o Instituto Cultura Espírita não é um centro espírita no sentido trivial, comum, né? Mas nós fazemos estudos e pesquisas e apresentamos o movimento espírita como uma contribuição. E essa é a ideia que, desde Olinda Amorim, vem sendo desenvolvida pelos nossos companheiros ao longo dessa história toda. Esse mês de julho, perdão, né? Sim. Esse mês de julho está muito especial. Achei muito bem feita a programação. Tá boa. Eu acho que, se Deus quiser, vai ser muito, muito bom para todo mundo. O Assaruí, como sempre, apresenta para todos nós, nesse momento aqui, uma biografia, né? Uma pessoa ilustre. Dessa vez ele trouxe um escritor, né? Aliás, um escritor que ficou muito amigo do nosso Antônio Lucena, né? Porque o Lucena é considerado o maior biógrafo, né, do movimento espírita. Aliás, deixou para o nosso instituto o acervo de mais de 5.000 biografias que nós temos, faz parte do acervo do Instituto Cultura Espírita, e devemos ao nosso Antônio Lucena, que por sua vez tinha uma relação muito grande com o Paulo Alves Godoy, que é a pessoa homenageada de hoje. Você vai falar hoje sobre ele, né, sabe? Diga aí. Como você falou, né? O Paulo Alves Godoy, são coisas curiosas. Quando eu vejo as referências, eu tenho o livro dele em casa, tudo, né? Ele tem um livro de vultos do espiritismo. Isso. E tem um outro livro que ele fez em parceria com o Lucena, né? Isso. Mas o negócio é que quando eu ouço falar em Paulo Alves Godoy, eu imediatamente me remeto ao Lucena, isso aí, que era um amigo muito querido, né? Um personagem de escola, dentro das atividades do ICEB, né? Então o Paulo Alves Godoy, para mim, tem essa característica especial, esse carinho, né? Exatamente. Ele desencarnou com 87 anos, em 2001, após uma vida muito profícua, de muito trabalho diante da doutrina espírita, né? Ele era paulista. E lá em São Paulo, ele, durante a vida inteira dele, ele trabalhou em 2 lugares. Ele era funcionário administrativo de frigoríficos, né? E ali, então, ele desenvolveu toda a sua vida, subiu na carreira, teve uma ascensão muito compensadora pelo seu esforço, né? E ele era já de família espírita. Portanto, ele foi encaminhado ao espiritismo desde a infância, né? Agora, ele começou trabalhando num centro espírita Bezerra de Menezes, na bairro da Lapa, lá em São Paulo. E ali ele exerceu todos os cargos de diretoria, né? Ele foi também da União Federativa Espírita Paulista, ele foi do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, conselheiro da União de Sociedades Espíritas, da Liga Espírita de São Paulo. Você vê que ele teve uma atuação, uma participação muito grande em todo o processo, né, de sedimentação do movimento espírita, de continuidade do movimento espírita. Também palestrante, muito requisitado, né? Ele colaborou com inúmeros órgãos da imprensa espírita em quase todos os estados e no exterior, principalmente na Argentina e em Portugal. Ele escreveu livros importantes, nós já citamos aqui Personagens do Espiritismo, de parceria com Antônio Lucena, Crônicas Evangélicas, O Evangelho Pede Licença, Grandes Vultos do Espiritismo. Esse ele fez na mesma linha do personagem, mas só que ele fez sozinho, né? Quando Jesus teria sido maior, né? Tem um muito interessante que eu sempre estou olhando, relendo, porque ele tem informações importantes, são os 4 sermões de Jesus. Jesus Cristo, a luz do mundo, Evangelho de Redenção, esse aqui também é muito interessante, né? E ele também tem livros como Os Casos Controvertidos do Evangelho e Evangelho Misericordioso. Então ele foi um escritor de grandes méritos, de muitas possibilidades, né? E um grande pesquisador. O nome de Paulo Alves Godoy está inscrito no Espiritismo, na divulgação, na consolidação do Espiritismo, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, devido à amplitude da sua obra. Então que Jesus abençoe essa alma muito especial, né? E que ele possa, onde estiver, recebendo os
nossa reverência, nosso agradecimento e o nosso pedido de saúde, paz e harmonia para ele, que continuará, por certo, sendo um grande trabalhador do bem. Sem dúvida. Vamos então, um breve intervalo. Daqui a pouco estará conosco a nossa Natasha McKenna e logo mais nós estaremos de volta para conversar com todos vocês. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, junho de 2012. Artigo central: Magnetismo e Espiritismo, Ciências Irmãs. Paulo Henrique de Figueiredo. Pelos caminhos da educação. Ecologia 1, Homem-Natureza e a Ecoética, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Atrações e Repulsões Áuricas e a Física Quântica, Moacir Costa de Araújo Lima. Entrevista de junho: A transição planetária e os novos rumos para o planeta no século XXI, Lara Moutinho da Costa. Crônicas de Família, Ana Guimarães, O Perfume do Amor. Destaque para o UPI André Luiz, Passa Quatro, Minas Gerais, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Empatia, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Problemas de Mediunidade, Estudos Psíquicos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Ayrton Xavier, Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Na página da Juventude, o nosso jornalista Marcos Leite, A Responsabilidade do Jovem no Meio Ambiente. Revista Cultura Espírita. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Somos os trabalhadores convocados ao serviço na seara do Mestre. Jesus tem aplacado a tempestade das adversidades cotidianas e tem amorosamente nos ensinado a viver. Mesmo nas noites mais densas e nas tardes mais vazias, a doce voz do Cristo fala ao nosso coração. Sua palavra é de otimismo, de ânimo, balsamar as nossas almas que anseiam por um mundo melhor e uma humanidade verdadeiramente feliz. A felicidade que o mundo não nos pode dar, que em verdade consiste na felicidade oriunda da felicidade dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que ainda carecem do nosso amparo e do nosso auxílio benfazejos. Estejamos dispostos ao serviço cristão. Muitas almas ainda encontram na doutrina dos espíritos o farol. Para muitas outras, a doutrina é a luz no fim do túnel.
O Espiritismo surge na Terra como a luz no alto da caverna, que finda de vez o medo dos seres com relação ao vasto, infinito e complexo que há no exterior. O mito se esvai, o ser começa a compreender o seu papel e encontra o consolo. E novamente pode-se ouvir a voz do Mestre ecoar no mais íntimo das almas: minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que sejam de perseverança e fé os nossos destinos, que sejam de desafios as nossas lutas, e que possamos compreender que vencer com Cristo é melhor que vencer sozinho, porque sozinhos nunca estamos, porque sozinhos nada somos. Muita paz. Lembrando, querido amigo ouvinte, que você está ouvindo o programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. E você pode acompanhar a nossa programação através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando desde já uma excelente semana para todos. Muita luz, muita paz e muita música, sempre com Jesus aos seus corações.
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, depois desses momentos deliciosos, maravilhosos, com a nossa querida Natasha McKenna. Vamos lembrar que depois da manhã nós temos o seminário com a nossa Dora Encontre, também com a participação da Natasha McKenna, né? Onde vamos falar de harmonia, de educação, de espiritualidade. Lembrando que Dora Encontre é uma figura muito especial dentro do movimento espírita, né? É uma pedagoga, uma doutora reconhecida, pós-doutora inclusive, né? Reconhecida internacionalmente pela sua competência, é uma grande trabalhadora da pedagogia espírita, onde tem inúmeros trabalhos publicados, estudos, pesquisa. Então é um trabalho que começa às 2 horas da tarde no nosso instituto e termina às 5 horas, né? O instituto vai funcionar especialmente em função desse encontro que nós achamos que vai ser um momento assim memorável deste ano. Sem dúvida. Que nós estamos vivendo. Ela já veio de outras vezes. Sim, e foi sempre um sucesso. Um sucesso extraordinário, né? E nós estamos lembrando aos companheiros que a reunião vai ser ali na nossa sede, Rua dos Inválidos 182. Está à disposição de todos os companheiros, é gratuito, né? E esperamos a presença de todos. Neste bloco agora nós vamos responder a perguntas, né, Sabe? E dessa vez quem veio foi selecionado o nosso irmão Paulo Roberto Guimarães, daqui de Marechal Hermes, né? Mas ele mandou a pergunta dele pela internet. Vamos lembrar disso, nós temos o nosso site Cultura Espírita, nosso e-mail, culturaespírita@oi.com.br e ainda Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com, à disposição de todos os nossos companheiros, dentro do site www.portaliceb.org.br e ainda utilizando a nossa TV ICEB, né? www.tviceb.com, à disposição de todos os companheiros para mandar as suas questões. Dessa vez o Paulo Roberto Guimarães pergunta o seguinte: ouvindo um programa anterior sobre a imortalidade da alma, ocorreu-me então que, na verdade, a Terra funciona como uma espécie de escola de almas? É isso mesmo, sabe? É isso mesmo, Paulo Roberto. Se aqui estamos para resgatar os nossos erros, e quando eu digo se aqui estamos para resgatar os nossos erros, é porque nós estamos num planeta de expiações e provas, né? É através do aprendizado que conseguiremos esse objetivo. Somos todos aprendizes nessa divina escola, né? Por isso que Kardec nos ensina, nos fala, nos legou inclusive o grande conceito de que espiritismo é sobretudo educação. É a educação da alma, do coração, do espírito, né? Para que ele possa cumprir a sua grande missão, né? Na verdade, ele continua, né, nessa linha, levantando essa questão. Sendo uma escola de almas, pode ocorrer que muitos alunos sejam relapsos e não queiram aprender o que acontece, e aí vem o castigo? Olha, nesse caso, Paulo, eles vão ter a companhia da dor, não como um castigo. Isso é muito importante que todos tenham em mente. O fato dos alunos, né, serem relapsos na escola da vida, na educação espiritual, não quer dizer que eles sejam castigados, né? Então não é como um castigo, como você diz, mas o ajuste necessário que a lei divina estabelece para que venha a compreensão do erro.
o importante no ajuste da lei divina, Paulo, não é a ideia do castigo, mas é a ideia do entendimento do erro, entendeu? É a colheita de uma semeadura irresponsável. Todavia, os amigos espirituais sempre incentivam para que não se desista nunca na luta contra as imperfeições. Só assim é que nós vamos alcançar a vitória sobre nós mesmos. Então, Paulo, é muito importante que essa questão fique muito clara para você e para todos os nossos ouvintes. Não existe castigo para os relapsos. Não existe castigo para os que falham, para os que erram na sua trajetória, na sua missão de aperfeiçoamento. A bondade de Deus é tão infinita, é tão grande, é tão misteriosa para a nossa compreensão pequena, que nós muitas vezes transferimos para Deus a nossa natureza. Então, como nós castigamos os nossos desafetos, como nós temos ainda muito firme na nossa fraca natureza humana a ideia do castigo e da punição, nós passamos isso para Deus por ser a nossa divindade, por ser o nosso ser superior, como se ele também, como se o castigo, né, viesse dele e como se a punição ocorresse em função da sua lei. Isso não é verdade. A lei divina é tão justa, é tão infinita e poderosa, que ela não é de punição, ela é de reajuste. Ela tem a finalidade de fazer com que cada um de nós compreenda o seu erro e, através dessa compreensão, voluntariamente, utilizando os recursos do livre-arbítrio, escolha a melhor forma de recuperar aquilo que fez de errado. A única coisa que pode consertar o que está errado é o amor, é a compreensão. Né? É a compreensão, é o entendimento da essência divina que existe em nós. Então, é uma escola de almas, sem dúvida nenhuma. Você colocou a sua pergunta de uma forma bem objetiva e disse também que pode ocorrer que muitos alunos sejam relapsos. Também pode. Isso é quase que a regra. E não queiram aprender o que acontece. Eu não quero aprender. O que vai acontecer? Vem o castigo? Não vem o castigo. Vem a essência do ensinamento. Vem a oportunidade, através do processo reencarnatório, através do processo da luz. É isso aí. Na verdade, a palavra castigo não é uma palavra da doutrina espírita. Não, né? Na verdade, essa é uma ideia velha, antiga. Porque antigamente se precisava colocar o Deus como um ser que castigava para as pessoas, pelo medo, poderem se enquadrar. A ideia do crime e castigo. Agora, como espíritas, não é pelo medo que a gente se enquadra, é pelo amor que a gente se enquadra. Na verdade, Jesus nos deu o padrão: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Quando a gente falseia o padrão, vem a orientação para a gente se ajustar. Mas é um processo educativo. Exatamente. E não um processo punitivo. Isso é a essência do ensinamento espírita. Nós agradecemos ao nosso Paulo Roberto pela sua questão. Ficamos à disposição de todos os ouvintes para quaisquer outras questões que queiram colocar. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Meus amigos, trazemos hoje uma página de autoria do nosso querido Chico Xavier, intitulada Súplica. E assim se expressa o nosso querido amigo. Senhor, faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes,
não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos, entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldades não podem converter-me em pessoa intratável. Mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de qualquer provação que me atinja a existência. Ajuda-me a ser crente sem ser fanático, econômico sem ser mesquinho, tolerante sem ser fingido, franco sem ser cruel, ativo sem ser velhaco, caridoso sem ser exibido, trabalhador sem me tornar autômato, atencioso sem ser aborrecível, ilustrado sem ser vaidoso, alegre sem ser ridículo, criterioso sem ser escravo das convenções inúteis, sistemático sem ser rotineiro, ponderado sem ser teimoso, firme nas decisões sem ser obstinado, otimista sem ser tolo, amável sem ser falso, resignado sem ser fatalista, paciente sem ser inativo e simples sem ser acanhado. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Porque em todos os setores da vida, temos que inspirar nossas ações no divino modelo do Mestre, sem nos esquecermos de que o exemplo amorável do Cristo repousa no sublime equilíbrio da perfeição infinita. Meus amigos, as mensagens divulgadas neste bloco ficam à disposição do público em duas modalidades. Apenas em áudio, no portal do ICEB, portaliceb.org.br, ou ainda em apresentação de slides, que pode ser visualizada e baixada do portal do ICEB. Para isso, na margem esquerda da página encontra-se o menu completo. Clique na opção Internet do Bem. Ali estão todos os PPS apresentados desde a inauguração deste bloco. Agradecemos a atenção e aqui nos despedimos com votos de uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, retornamos com o nosso programa Cultura Espírita. Acabamos de ouvir o nosso companheiro Geraldo Cardoso, que nos apresentou as suas pesquisas sobre a internet do bem. O nosso objetivo é esse mesmo. Dentro dessa visão da cultura espírita,
Nós não queremos colocar de fora as grandes conquistas da tecnologia, da ciência e a computação, dentro dela a internet, né? É uma conquista. Isso está transformando o mundo numa aldeia, né? Cada vez aproximando cada vez mais as criaturas. E ali tem muita coisa boa na internet. O Geraldo é a pessoa encarregada, ele é um especialista, né, nisso aí, encarregado de levantar essas coisas boas e trazer para a orientação dos nossos espíritos. Fica muito agradecido ao nosso companheiro e temos a certeza que todos gostam muito dessa apresentação do nosso querido Geraldo. Tem tido boa receptividade. Receptividade, sim. É verdade. Nesse último bloco, antes do último bloco, queria anotar mais uma vez que no sábado, agora, depois da manhã, a nossa Dora Encontro estará aqui. A Dora é uma expert em pedagogia espírita, em educação espírita, né? Talvez uma das maiores experts do Brasil nessa área. Ela tem um doutorado, um pós-doutorado, mas mais do que isso, né? Ela é uma médium extraordinária, é uma trabalhadora do bem, há muito tempo vinculada. Ela dedica toda a sua vida à divulgação dos princípios da educação espírita, né? É uma legítima representante dessa pedagogia. Ela vai estar aqui no nosso instituto, sábado, às 2h. Ela, e nós convidamos também a Natasha, eles vão apresentar harmonia, música, até porque a Dora gosta muito de cantar aqueles libres alemães, né? Muito interessante, muito bonito. E vão apresentar música, harmonia, educação e espiritualidade. 2h, sábado, gratuito, das 2 às 5, é um programa imperdível e desde já todos estão convidados. Tenho muita alegria em recebê-los lá. Ô César, só um minutinho só. Uma ocasião eu assisti uma palestra da Dora Encontre, em que ela cantou, não foi exatamente um lead, mas foi um spiritual dos negros americanos do sul dos Estados Unidos. Isso mesmo. Foi uma coisa muito bonita. Muito bonita. O ambiente espiritual, ele se transforma. É verdade. Entendeu? Diante da... Fica muito bom. Ficou muito bonito. Nós não sabemos se ela vai fazer isso, né? Mas já assistimos e é provável que faça e é muito bom, muito bom, muito bom. Bem, do livro que o nosso Assaruí, ele seleciona aqui para todos nós, né? Toda semana nós apresentamos aqui um texto, né? Do nosso livro Palavra de Vida Eterna, do nosso Emmanuel, né, pela magnífica mediunidade do Francisco Cândido Xavier. Dessa vez nós vamos apresentar o texto chamado Benignidade, né? Benignidade, em que Emmanuel desenvolve uma série de pensamentos maravilhosos a partir de uma passagem da carta aos Efésios, Paulo aos Efésios, em 4:32, diz ele assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Interessante, né? A pergunta do nosso companheiro falava do castigo, né? E aqui nós estamos vendo, na verdade, a compassividade, a benignidade e o perdão, que Deus em Cristo também nos perdoa. Interessante, é muito bom, né, a gente ver essa diferença de entendimento. E o nosso companheiro, o nosso querido mentor, benfeitor Emmanuel, começa assim: meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Olha. Interessante, né? A grande história da humanidade é a história da violência da humanidade, né? Então isso começa lá no tempo das cavernas, né? Com o tacape na mão, o homem destruindo, e depois com o tacão nos campos de batalha. Na história da humanidade é violência, guerra. Ainda hoje se consome uma imensidão de recursos na produção de artefatos de guerra, quando há tanta miséria, tanta gente sem água, tanta gente sem esgoto, né? No século XXI, está vendo essa tragédia que acontece em muitos lugares do mundo, né? É porque o homem está mergulhado nos precipícios da violência até hoje. Então meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. E continua o nosso Emmanuel: basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos
a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Essa visão da compaixão é budista, né? Os budistas falam muito, né? Buda falava muito na compaixão, né? Ou seja, olhar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, tolerar o outro, compreender o outro, amar o outro, né? São os caminhos da compaixão. E, na verdade, nós não fazemos isso, né? Geralmente somos implacáveis, né? Somos metidos a justiceiros, né? Somos julgadores impenitentes, né? É terrível isso. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. A gente fica pensando assim, olha, Jesus já era um espírito luminosíssimo, né, perfeito, na época da formação da Terra. Isso tem cerca de 5 bilhões de anos, né? Então Jesus naquela época, com a sua mente poderosíssima, um conhecimento espantoso, né, das leis divinas, ele plasmou o processo que fez surgir o nosso planeta, não é isso mesmo? Então ele já era um espírito assim. Imagina ele encarnar na Terra, né, há coisa de 2000 anos atrás, no meio assim dos nossos sentimentos desequilibrados, da perseguição, da violência, da maldade. Uma vez ouvi uma pessoa até fazer uma comparação um pouco pesada, mas acho que até apropriada, dizer assim: você imagina que se você tivesse que viver a sua vida inteira no meio de uma pocilga, entre porcos, naquela sujeira, naquela imundícia dos porcos, né? Não são esses porcos de tratamento que a gente vê hoje aí, né? Mas esses porcos largados que vivem na sujeira. Pois bem, Jesus vivendo entre nós é como se ele vivesse uma pocilga o tempo todo. Pocilga de vibrações, de tudo, né? Aquele espírito luminoso. E tinha que ter uma estrutura de defesa, autodefesa, né? Porque certamente devia estar num contínuo mal-estar convivendo aqui conosco. Mas tão grande era a sua benignidade, né? Tão grande a sua compaixão, né? Que ele se sujeitou a essa situação. E que era o contrário. As pessoas com as quais ele convivia que se beneficiavam do ambiente iluminado que ele gerava. Exatamente. Né? Então ele diz isso muito bem. Desce Jesus da espiritualidade solar, por isso que me lembrou ele ser o governador do planeta, o criador do planeta. Dissipando-nos a sombra, negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. Muito forte essa mensagem. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. A gente vê grandes almas, né, que acho que entenderam um pouco melhor o sentido de Jesus. Um Francisco de Assis, né, como é que ele também era toda a humildade, toda a modéstia, todo o amor, né? Para citar Fabiano de Cristo, que a gente sempre cita, né? Toda a humildade, toda a modéstia, todo o amor, a renúncia, né? São exemplos de Jesus. E muita gente que organizou estruturas religiosas em função do que Jesus ensinou, certamente acho que não dá esse exemplo. Nesse perfil. Não é verdade? Então, assim, em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Meu Deus do céu. É mesmo a nossa história, né? A gente estuda aí as perseguições religiosas, né? A gente estuda aí essas fortunas que foram gastas para a montagem das cruzadas, né? Levaram... são equívocos, né? Da nossa pequenez, da nossa ignorância. São equívocos mesmo, que a gente lê hoje, mas tem que ler, como diz, com benignidade, com compreensão. No seu tempo, as pessoas talvez achassem que aquilo era o melhor, né? Mas certamente é um engano. Onde é que a gente pode associar Jesus à guerra?
Jesus a matança, Jesus a escravização. Nós não podemos imaginar. Mas na medida que eles diziam Jesus está conosco, eles se sentiam fortes exatamente para fazer a libertação. Pois é, era um entendimento muito equivocado. Sem dúvida. Mas ainda hoje a gente vê isso, né? A gente vê, é engraçado. No outro dia eu estava vendo um jogador de futebol, ele entrou em campo, ele persignou, ele botou a mão no chão, rezou, levantou os braços, a televisão mostrou isso tudo. Daqui a pouco saiu machucando todo mundo. Saiu machucando todo mundo. Meu Deus do céu. Mas são leituras, né? Leituras que a gente vai aos poucos, né? Compreendendo. É isso mesmo. Tem que ter benignidade, compassividade, compaixão. Na época da escravidão aqui ainda no Brasil, os senhores, né, das fazendas, dos engenhos, eles antes de irem para o castigo aos escravos, eles iam à missa. É verdade. Então eles achavam que estavam fazendo uma coisa divina, né? Depois, é aquilo, né? Como Jesus diz, perdoai que eles não sabem o que fazem. Aliás, nós também certamente não sabemos o que fazemos muitas vezes. Não estamos querendo criticar ninguém, certo? Nem nos colocar Não é crítica, não. É o desencontro das coisas. E volta o nosso Emmanuel. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre afeição de canal seguro e limpo. Né? A gente tem que estar todo dia, né, fazer a nossa prece de manhã, liberar nossa mente dessas coisas, nosso coração desse sentimento, tirar isso da gente, para que esse bem que flui permanentemente de Deus, nosso Pai, nos encontre, né? E não seja tisnado pela nossa malquerença, pela nossa maldade, pela nossa fragilidade. Diz o nosso Emmanuel: guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. É isso mesmo, né? Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Realmente é uma mensagem, né, para a gente refletir, né? Você vê, César, Paulo conclamando os efésios a benignidade, a solidariedade, coisa que 30 anos antes ele era um perseguidor implacável. É verdade. A benignidade era a última das coisas que faziam parte das suas atitudes, né? Aquela regra de talião exagerada em cima dos cristãos, aquela perseguição implacável em cima. 30 anos depois, esse homem estava conclamando não só os efésios, mas os coríntios, os tessalonicenses, os próprios romanos nas suas últimas epístolas. Ele estava conclamando exatamente tudo que contrariava as suas primeiras crenças, as suas primeiras visões com relação ao comportamento dos homens, o comportamento humano e tudo mais. Então você vê que num curto espaço de tempo a transformação que ocorreu naquele espírito, que sem dúvida nenhuma já veio preparado. Aquele período dele como gestor das regras do Talmud, né, do doutor do templo, aquilo foi uma coisa que, sem dúvida nenhuma, tinha a finalidade de mostrar o exemplo de como nós podemos nos transformar, né, uma transformação na mesma existência. Então, na verdade, não foi uma transformação, foi uma adaptação. Ele trouxe aquilo com ele, o germe da bondade, né? E ele advertindo os efésios para que eles fossem misericordiosos, bondosos, é realmente uma puxada muito forte na trajetória do exemplo, na trajetória da educação, né? Tudo isso funcionava muito bem. Raul Teixeira, numa palestra belíssima, né, ele fala dessa questão da conversão, né? Diz que Saulo, né, em cima do cavalo, orgulhoso, doutor da lei, orgulhoso, né, que entrou lá em Damasco ia entrar em Damasco para perseguir os cristãos, estava autorizado por isso, né?
Mas no alto do cavalo ele era aquele doutor orgulhoso, né? E aí ele fica cego e cai do cavalo, né? E aí aquela voz se faz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No alto do cavalo era Saulo, né? Mas olha a resposta dele já no chão caído, né? Senhor, que queres de mim? Então, essa é a conversão. A conversão instantânea. E a partir daí some Saulo e assume Paulo, né? Então, é uma conversão, porque era um espírito preparado para essa conversão imediata. A nossa conversão é muito lenta. Raul Teixeira nos explica isso numa palestra belíssima. Aliás, temos sentido falta, né, nosso Raul, pedindo sempre a Jesus que ele se recupere tão breve quanto possível e possa continuar ilustrando essas coisas, como esse exemplo que nós nos lembramos e trouxemos aqui. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, muito agradecidos pela atenção de todos, convidando a todos mais uma vez para o nosso seminário do próximo sábado, às 2h, com a nossa Dora Encontro. Muita paz, muita luz. Nosso Sabi, por favor, para as suas despedidas. Que Deus abençoe a todos. Muita luz em seus lares. Muita paz e até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12h, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de junho é o CD do seminário Transição Planetária. Este CD contém a primeira parte em áudio do seminário realizado pelo expositor espírita Divaldo Pereira Franco, no 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás. São 70 minutos de esclarecimentos sobre o momento em que vivemos na transição de nosso planeta para o estágio de mundo de regeneração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273.